Vamos introduzir o tema profecia, gente. E eu começaria a tentar uma abordagem, vamos dizer assim, puramente no campo científico, né? A antevisão do futuro, ou essa possibilidade, é fortemente condenada pela ciência acadêmica, a ciência oficial, mesmo a partir dos postulados da física quântica, ou mesmo de toda a futura, ainda não consagrada teoria do campo unificado, de Einstein, etc, etc. Ou da relatividade mesmo, mais restrita. Toda a visão da ciência sobre a possibilidade de se ver o futuro é a coisa, vamos dizer assim, o futuro é inacessível. O máximo que você pode ter grandes diretrizes que são fundamentalmente de natureza estatística. De modo que a ciência não tem condições, embora a ciência tenha investigado a capacidade de alguns indivíduos de prever fatos futuros. Mas isso ainda não é considerado um conhecimento científico na medida que não há teorias convincentes de como isso é possível, né? Então eles caem sempre naquele lance do determinismo, está tudo determinado, isso não é possível, então para que o homem vive, não faz a sua história, e vem o pensamento materialista, aquele bem ortodoxo, marxista, etc. Então se embanana mais ainda e cria uma complicação incrível do ponto de vista teórico e filosófico mesmo, e do ponto de vista científico não tem saído o problema. Mas, no entanto, a ciência sabe que tem indivíduos com a capacidade de antever fatos, de prever fatos, com uma precisão extraordinária, indiscutível, que não poderia ser absolutamente uma casualidade, não poderia ser uma coincidência. As evidências, mesmo do ponto de vista estatístico, mostram que realmente o indivíduo sabia o que ia acontecer, né? E isso traz um certo constrangimento no pensamento científico, porque não tem como resolver esse problema. Agora, nós conhecemos o termo profecias, é muito divulgado, muito difundido a expressão, né? E há muitos textos sagrados relativos a essas profecias, em que entes de luz, iluminados, seja o próprio Jesus, falava de eventos e fatos que se dariam no futuro, né? Mas, na verdade, os ETs não entendem profecia sempre da mesma maneira. Existe uma profecia, vamos dizer assim, que ela é resultado de um acontecimento que é programado para acontecer no futuro. Por exemplo, nós sabemos que a Terra faz parte de um grande projeto. Ora, tudo aquilo que está projetado para acontecer não se trata de uma profecia, mas uma revelação de um plano, de um item de um plano, né? De um programa que foi montado para a humanidade. Isso não é propriamente uma profecia e nem uma antevisão. Ora, o sensitivo que sabe que vai haver tal fato no futuro, que os ETs dizem que vai, porque está na agenda que vai acontecer. Apenas nós estamos, então, temos acesso a uma coisa que civilizações avançadas que nos patrocinam vão, de alguma forma, fazer acontecer. Portanto, isso não é propriamente uma profecia, é apenas a revelação de um fato que está programado para acontecer no futuro, por intervenção dessas inteligências que controlam essa grande experiência terrestre. Isso é uma coisa. O que seria propriamente a profecia? Quer dizer, a antevisão pura e simples de um fato que não é possível prever, nem mesmo os ETs poderiam prever, e um sensitivo de alguma forma consegue. O que se trata disso? Gente, existe uma capacidade do ser humano como um espírito de trabalhar, vamos dizer, a técnica estatística de uma maneira universal. Eu vou dizer o que é isso. Quando os nossos estatísticos, por exemplo, fazem uma previsão por amostragem, eles pegam uma pequena fatos representativos de um universo de coisas que eles querem estudar, né? Estudam aquela amostra e tiram conclusões relativamente ao futuro, né? Por exemplo, o IBGE está fazendo agora levantamento de qual é a distribuição da população brasileira por faixa de renda. Em vez de pegar a população brasileira inteirinha, ele pega uma amostra da população brasileira, estuda e diz que o que vale para aquele grupo vale para toda a população brasileira, né? Isso é uma projeção estatística que é um método científico que se faz, pode se aprender nos bons bancos escolares da Universidade Brasileira. Bom, isso é uma coisa. Agora, você imagine você
fazer uma estatística em que você trabalha não com a amostra, mas como um todo. Nós não teríamos condições de levantar essa pesquisa no Brasil como um todo. Mas existe uma capacidade mental de prever fatos com grande exatidão por trabalhar com o universo todo pesquisado. A ciência não pode fazer isso, mas a mente humana faz. Isso, gente, é possível por causa do fenômeno da precipitação dos fatos no plano físico. Eles vêm se precipitando. Vamos analisar um pouco melhor isso, que é um aspecto teórico importante, esse introito da questão profética, para nós de tarde simplesmente falarmos das profecias em si que os ETs falam, que os ETs transmitem. Né? Note bem, isso é um assunto difícil, né? É um assunto difícil, mas vamos tentar compreender porque, inclusive, esse aspecto é importante se conhecer. Note bem, um fato acontecendo aqui agora, ele determina para o futuro uma série de consequências, vamos dizer assim, lógicas. Vamos supor, se eu pego esse copo e posto daqui para cá, essa pequena mudança operada aqui, né, faz com que no futuro, alguém que venha recolher esse copo não o recolha aqui, mas lá. Então eu estou determinando um comportamento de um indivíduo que vai recolher esse copo, que deixa de ser esse porque o copo estava aqui, né? Eu passo a determinar que o comportamento desse indivíduo vai ser outro. Não estou? Eu não determinei um fato no futuro? Exatamente. Esse fato vai ocorrer no futuro, porque alguém vai ter que recolher aquele copo. Eu sou profeta? Não. Né? Eu estou prevendo, eu estou criando situações, todas as nossas situações criadas, seja no físico, no etérico, no astral, no mental, nós determinamos fatos futuros. E é justamente a capacidade de ver qual é todo o ciclo de consequência de uma atitude no futuro que os sensitivos têm a capacidade de antever fatos no futuro. A mente humana consegue, por incrível que isso possa parecer, num plano profundamente inconsciente, em níveis extremamente sutis de realidade, ela antevê uma sequência de ocorrências até chegar num fato determinado. Então, se eu chegar e falar assim, a pessoa que vai organizar essa mesa aqui, vai limpar essas coisas, vai numa certa hora pegar aquele copo que está ali. Né? Eu não estou fazendo uma previsão. Isso parece muito lógico, né? Muito simples. Não, eu vou alterar o comportamento desse indivíduo. Eu vou fazer com que ele tenha que dar a volta na mesa, porque por ali ele não alcança, para ele pegar o copo aqui. Eu mudei o futuro. Cada vez que eu altero a posição disso aqui, eu altero o futuro. Eu posso pegar esse chá e derramar em cima dessa mesa. Eu estou criando um fato no futuro, porque vem um sujeito com um paninho para limpar o que eu derramei aqui. Todas as atitudes nossas determinam uma sequência de fatos no futuro. Ora, se for possível, isso é possível, você, analisando certas situações de presente, determinar o que essa situação vai implicar no futuro, você não tem propriamente uma profecia, você tem uma antevisão. Isso está muito mais no campo da clarividência do que propriamente da profecia. E o que é profecia? Se eu já falei que profecia não é a revelação de um plano que os ETs determinam para a gente no futuro. Já falei que profecia também não é uma antevisão, não é premonição ou pré-cognição. O que é profecia? Gente, a profecia, por incrível que pareça, é uma determinação de uma inteligência cósmica, do próprio indivíduo, sobre um fato que tem que ocorrer. Olha que loucura. Entende a diferença? Uma coisa é você antever um fato em consequência de uma sequência de acontecimentos. Outra coisa é você determinar uma coisa que tem que acontecer. Então, há alterações de passado e de presente para que ocorra aquilo. Deu para sacar a diferença? A profecia é, portanto, o que está profetizado ocorrerá. Jesus mesmo falava, né? Minhas palavras passarão, mas as coisas que terão que acontecer. A profecia não é um programa extraterrestre, alguma coisa programada para a humanidade. Não é.
ela não se concretizou ainda. A profecia vai se concretizar, ou seja, altera-se constantemente a realidade presente para que ocorra aquilo que está profetizado. Por isso que muita gente que estuda isso diz assim, então nós podemos alterar uma profecia. Mas não é verdade isso. Porque quem controla os fatos que estão determinando aquela ocorrência no futuro, não deixa que isso ocorra. Seria como se você pudesse fazer, como faz aquele filme. Você vai lá no futuro, no passado, né? Altera um negócio lá, ele aparece em fotografia, desaparece, cria situações novas, depois tem que ir no passado, mudar, porque senão o futuro não ocorreria. Não tem aquele filme, a sequência dos três, quem já viu morre de rir, mas é engraçadíssimo. Mas eles elucidam muita coisa nesse sentido. A profecia, portanto, gente, é um fato que ainda não ocorreu, que está se precipitando, quer dizer, está vindo cada vez mais próximo a acontecer, na iminência quase, vamos dizer, melhor dizendo, ele está cada vez mais próximo do plano físico, porque está se atuando. Alguém atua no presente para que aquilo venha a acontecer. A profecia é uma determinação fundamentalmente transcendental, espiritual. Ela não é uma programação, como por exemplo, vocês vão implantar uma fábrica. Vocês vão programar uma série de coisas. Você não é profeta porque está dizendo que no determinado mês tem que se montar a estrutura da cobertura. Aqui não está programado. Se você chega lá para um pobre desavisado e diz, em setembro esse negócio estará coberto. Essa pessoa não vai falar, você é um profeta. Não, está na programação. Portanto, não é uma profecia. Diferente. Então, quando os ETs revelam fatos que estão programados para acontecer, os sensitivos que captam essas informações não são profetas. Como também não são profetas aqueles que, vamos dizer assim, têm a capacidade da premonição, da pré-comunicação, isto é, a capacidade de analisar uma determinada circunstância, perceber o que em decorrência vai acontecer. Note bem, é aquele negócio do copo. Se eu derramo aqui, eu não sou profeta porque eu vou dizer que vem um sujeito me impacta. É uma decorrência de uma atitude minha. E que tem pessoas que têm a capacidade, inclusive, de analisar o comportamento da sociedade humana como um todo. Isso fazem os futurólogos. Eles analisam uma série de variáveis. Chegaremos ao ano 2000 com uma taxa de oxigênio na atmosfera de tantos por cento. Isso não é profecia, é uma dedução em função de uma análise profunda de realidade. Hoje, a Organização dos Estados Americanos divulgou, a OEA divulgou na final de semana passada, a humanidade passará fome até o ano 2000, porque cai de maneira vertiginosa a produção de grãos em todo o mundo. Isso é uma possibilidade muito quase verdadeira, que chega às beiras da profecia. Por quê? Porque a coisa está sendo verificada, está no processo. Você percebe a partir da análise das circunstâncias vigentes. Então, existem sensitivos que olham para uma pessoa e percebem, olha, vai acontecer isso com você, eu estou percebendo, porque eu noto pelo seu ser, pela sua coisa, que você vai acabar tendo que passar por tal experiência. Existe essa capacidade, isso não é profecia, é antevisão, são fenômenos do campo da clarividência. Agora, a profecia é quando o indivíduo, ele capta uma intervenção de plano espiritual, note bem, na realidade de hoje, para que se dê um fato. Né? A profecia, ela é induzida, ela é construída pelo plano espiritual para que ocorra de fato. Então, as profecias vêm ocorrer. Daí, tem muita gente falando, profeta tal que fixou a data tal falhou. Isso não é profeta. Isso não é profecia. As profecias ocorrerão, porque é de interesse do plano que ocorra. As nossas atitudes estão sendo controladas e dirigidas para que aquilo venha a se precipitar no material, isto é, ocorra fisicamente. Então, essa diferença conceitual é muito importante para a gente não se embananar. Onde é que os ETs transitam? Eles revelam os planos, portanto, eles não fazem profecias. Seria um absurdo dizer que ETs fazem profecias. Não é. Profecia está no plano do transcendente, é no nível espiritual. Né? De modo que isso pertence realmente a Deus. Né? Aquela história, só Deus vai saber realmente o grande momento. Jesus falava, virá como
Um ladrão no meio da noite, ninguém sabe. Se você perguntar para um ET, ou se uma entidade corporária chegar e falar, vai ser no dia 25 de agosto de 1900, não é assim. Isso está determinado desde de um tempo cósmico. Nós não sabemos quando as profecias vão se realizar. Elas se realizarão, mas a data é impossível, porque está no plano transcendente. Agora, o que é possível a gente saber que vai acontecer estão nesses outros níveis. Isto é, está na previsão, na antevisão, na previsão, na pré-cognição, cujos conceitos rapidamente a gente elucidou aqui. Então, nesses níveis é possível se saber muitas coisas. E por que é impossível? Por que é possível? E por que essas coisas são ditas para a humanidade? Nós vamos colocar agora. Existem estudos astrológicos que é possível você até falar, olha, o seu desencartamento, porque os programas os estudos astrológicos avançados, realmente esotéricos, você tem ali, o seu programa kármico e dármico, né? Todos os recursos que você dispõe. Se o estudo é muito avançado, muito profundo, você chega a ver o momento do seu desencarne. Portanto, isso é uma programação, não é uma profecia. Né? É uma antevisão do fato que já está programado para acontecer. Assim como existem programações que valem para o indivíduo, para a família, existem programações para a humanidade como um todo, que está dentro do processo evolucional. São coisas realmente programadas, é aquilo que é dármico. Né? Nesse campo, sim, porque você, superando elementos kármicos, você pode alterar a programação. Então, o que é o não alterável? Profecia não se altera. As que se alteram, ou falham, ou furam, são antevisões, premonições, pré-cognições, que são fatos que podem ser alterados. Essa diferenciação conceitual é fundamental, principalmente para os iniciados, de modo geral, todos vocês, para não haver esse tipo de confusão. Senão, fica todo mundo aí. Chega uma senhora digníssima aí, freira, e fala, vai ser assim, 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 assim. O que ela está fazendo? Profecia? Não. Ela pode, inclusive, ter generalizado uma visão, uma antevisão de um fato generalizado em escala planetária. Porque, por exemplo, eu costumo falar que quando eu tenho visões, não aparece legenda. Não aparece legenda, não tem uma legendinha assim embaixo, elucidando o que você está vendo. Você não sabe onde é aquilo. Impossível. Se você tem uma visão de cataclismo, ou se você não lê rapidamente alguns elementos, você não tem nem como situar onde é que aquele negócio pode acontecer, se aquilo está na escala planetária, se é uma questão local. Você está antevendo um fato em decorrência de uma capacidade que alguns indivíduos têm, que é um gênero, é um aspecto da clarividência, de captar fatos que vão ocorrer, que vão se precipitar em decorrência de atitudes de hoje e do passado. É uma leitura de lógica, uma lógica, vamos ver, transcendente, mas não é profecia, é antevisão, é premonição, é pré-cognição. Então, eu considero, ainda que de maneira superficial, elucidar esse aspecto teórico relativo à profecia. Né? A ciência não aceita a profecia, muito menos, não aceita também a premonição, a pré-cognição ou a antevisão. Né? Não aceita. Não aceita porque os seus, vamos dizer assim, os seus postulados, aqui, que constituem o substrato do próprio método científico, não pode absolutamente admitir que hajam fatos do futuro determinados por comportamentos atuais. Né? É possível fazer previsões, mas não dizer vai ser exatamente assim. Acontece que, como eu já disse, a mente humana, somente auxiliada pelo plano espiritual, ela pode trabalhar estatisticamente tantas variáveis que ela chega a uma precisão notável de um fato que vai se precipitar no futuro. Isso é um processo inconsciente, a mente humana faz isso. Ela é capaz de fazer isso. Além do que, gente, vamos considerar outras possibilidades, né? Uma série de fases, de coisas que a humanidade deve passar. Aliás, colocando de outra forma, os ETs costumam separar com muita clareza o que está programado do que eles chamam de agravantes. Por exemplo, a guerra nuclear não está programada e nem é profecia. Onde se situa a terceira guerra nuclear? As nossas atitudes estão determinando isso. Então, eles alertam, eles dizem, não precisará acontecer isso para que a humanidade dê um grande salto de consciência. Isso seria um elemento complicador. Vocês podem evitar a guerra nuclear. Veja bem, ninguém profetiza a guerra nuclear. Mas
Um outro tipo de evidência, como talvez a Nostradamus, chega e fala assim: as atitudes de hoje determinam uma guerra nuclear no futuro. Veja, ele está vendo que haverá uma guerra por causa das decisões que estamos tomando aqui e agora. E nada diz que não vai acontecer, pelo contrário. Nós nos armamos feito uns malucos, não nos entendemos, a fome caminha, os problemas de contaminação caminham. Olha, há uma grande probabilidade fantástica de nós explodirmos algumas bombas nucleares e realizarmos, pelo menos parcialmente, uma guerra nuclear. Então, note a diferença, como fica claro aí. Os ETs não botaram na nossa história esse programa. Bom, aqui na data tal vamos estourar uma guerra nuclear. Não, não está no nosso programa isso. Mas também não é profecia, isto é, os céus não estão articulando no sentido que as nossas atitudes nos levem a uma guerra nuclear. Não, está dentro da nossa faixa de livre-arbítrio. É daquelas coisas que nós podemos evitar. Mas que as nossas atitudes absolutamente não estão tentando evitar. E os ETs falam, a Terra vai cambalear no espaço, sair de órbita por um tempo e fazer aquela confusão toda, por força de um movimento astronômico. Né? Não por causa de guerra nuclear. Vocês podem evitar, a guerra será um agravante disso. Agora, eles são capazes também de dizer, pelo menos no campo, na frequência Meriúcides, é uma pena que vocês não vão conseguir evitar isso. Porque vocês não estão mexendo uma palha para evitar essa guerra. Aí que está. Tanto é que existem comunicações que dizem, quando estiver discutindo a paz, como nunca, as explosões acontecerão. Quer dizer, é uma reação dos grupos que querem a violência, que querem a guerra. Então, quando a paz estiver tendo a iminência de acontecer no plano diplomático, uma paz que coloca a humanidade numa outra perspectiva, puma, grupos radicais explodem isso. Porque eles falam, a tecnologia da explosão da guerra nuclear há muito tempo saiu do domínio de nações. Elas pertencem a grupos anacionais com interesses absolutamente escuros. Então, gente, é por isso que há uma certa confusão hoje, porque as pessoas misturam profecia com premonição, pré-cognição e com antevisão. Né? São coisas diferentes e eu acho que esse exemplo deu para perceber essa diferença. O que pode ser alterado no futuro depende de alterações das nossas atitudes, podem até mudar uma antevisão. Pode, de repente. Agora, o que João, lá na ilha dele, lá, viu? Ele falou daquelas coisas todas, ele fez profecia, ele foi uma antevisão, foi uma premonição, foi um pouco de cada coisa. João também fala de profecias, aquilo que os céus determinam, os homens cumprirão, inexoravelmente viverão. Ele fala dessas coisas, como fala também de antevisões, isto é, aquilo que vai acontecer em decorrência da atitude, da mesquinhez do homem. Irá necessariamente acontecer, é fatal que ocorra em função do comportamento humano. Isso pode ser alterado, mas ele fala com tristeza de que o homem não tem condição, não vai ter fôlego para fazer essa alteração. É difícil a gente saber o que é, o que não é profecia. Né? Por exemplo, existem videntes notáveis, como Edgar Cayce. Né? Ele viu fatos, ele anteviu fatos que a gente às vezes tem dúvidas se é ou não um fato programado. Por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto disso. Existem certas alterações nos mapas do mundo, dos continentes, que terão que ser feitas, coisas programadas. Quer dizer, os ETs programaram que, por exemplo, determinadas placas tectônicas terão que migrar mais para lá, outra vai se rachar no meio, grandes lagos vão formar um rio e vazar sua água para o Atlântico. Enfim, existem algumas coisas programadas. O Edgar Cayce teve acesso também a coisas que estão programadas para acontecer nesse campo. Então, por exemplo, é possível que os ETs consigam movimentar certas placas tectônicas do Pacífico, fazendo estourar o cinturão de fogo de vulcão em toda aquela linha, que já começam a dar trabalho, né? Vamos supor que isso seja uma coisa programada. Então ele teve um acesso ao conhecimento de uma coisa que está programada. Ele não fez profecia, nem antevisão. Né? Ele teve acesso a uma programação. Mas ele tem também, no conjunto das ditas profecias do Edgar Cayce, que ele também teve antevisões. Ele tinha uma percepção tão aguçada de realidade que ele chutava certas coisas e era na bucha. Né? Ele falou, olha, se as coisas continuarem assim, vai acontecer isso. E não errava. Outros videntes fizeram isso, então só Edgar Cayce não é um nome conhecido. E existe também, por parte dele, esse outro fenômeno
vamos dizer assim, da capacidade profética, que é rara. Porque a capacidade profética pressupõe uma certa intimidade com dimensões fortemente transcendentais. É aquilo que a divindade quer que aconteça, que ela determina que aconteça, porque faz parte como que de uma programação cósmica, não de uma programação terrestre, né? Porque é a profecia, ela está no plano kármico da humanidade, não é uma coisa a qual os ETs têm acesso. Essas hierarquias, plano espiritual, astral, você não tem acesso a essa dimensão. É alguma coisa que transcende a isso tudo. É alguma coisa que está nos planos, vamos dizer assim, do processo evolucional. É aí que se situam as profecias. Elas ocorrerão. E há quem fique sabendo do que está programado espiritualmente para acontecer. Edgar Cayce talvez tenha sido um sistema que operou em todas essas faixas de frequência e foi capaz, portanto, de falar uma série de coisas que a gente espera que algumas possam ser mudadas e outras que a gente tenha que viver mesmo. Então, há pessoas que estão trabalhando no sentido de elucidar e clarear as pessoas, no sentido de que elas vejam esses acontecimentos como uma coisa até bonita, necessária e perfeitamente digerível. Não, exatamente, é um papel. Como tem outros que tem que apavorar o pessoal, porque as pessoas mudam às vezes a sua atitude por pressão do medo. Né? Mas o que é muito importante, você coloca isso muito bem, se você sintoniza com os fatos graves que vão acontecer, você vai junto com eles. Se você, por outro lado, sintoniza com as coisas novas que virão, aí sim você passa para o outro lado do tempo, como é a expressão que eles usam. Ou seja, se o nosso compromisso é mais com o futuro, a gente tem um tempo que Deus quer pela frente para realizar essa nova civilização, esse novo homem. Né? Mas se o seu compromisso só é com esse mundo aqui, você dança junto, é evidente. Se você está na luta, né, pela realização nesse nível de compreensão, quando essas coisas se desgovernam, você se desgoverna junto. Se você está pegado a fatos, a verdades religiosas, dogmáticas, isso ocorre mesmo no plano do indivíduo, né? Eu comentei da vez passada, quantos indivíduos desencarnam, chegam no plano espiritual, chega lá, aquele é Deus. Ah, você não é Deus. Ah, mas olha, eu sou o guia aqui, que guia? Eu quero Deus. E aí cria um caso do outro lado, porque ele foi educado para esse tipo de experiência. Chega lá e diz, eu estou no céu, no inferno ou no purgatório? Não sabe nem reconhecer onde está, né? Essas coisas existem, né? A literatura espírita, e mesmo uma literatura não kardecista, que trata desses temas, mostra. A Bianca fala no livro dela, e é um livro que são contatos que ela tem fora do corpo, ela visita hospitais, inclusive que são verdadeiros teatros. Por exemplo, ela visitou um hospital cheio de freiras, e ela pergunta, mas pô, freiras? Por que freiras católicas aqui? Aí o cara, a companheiro dela de viagem astral lá, fala que não, aquilo é montado dessa maneira para descondicionar as pessoas que vêm via catolicismo para o plano astral. Vem todo condicionado aquilo, né? Então elas vão ser descondicionadas no hospital onde ele encontra o meio católico, a imagem do Cristo na parede, tudo. Porque o outro plano, gente, é muito parecido com o nosso. Não pense que é diferente, porque não é mesmo. É muito parecido. Isso acho super importante a orientação dos interplanetários dão nesse sentido. Isso faz parte realmente da nossa conversa de hoje. A questão não é mudar isso aí. O organismo, por exemplo, quando tem um monte de células velhas, o que ele faz? Ele renova essas células, ele faz outra, ele joga fora a velha. Se apropria de parte do material, né? Mas na reciclagem de resíduos, etc. Mas ela elimina o velho e constrói o novo igualzinho. Ora, os ETs dizem que a natureza faz assim, as humanidades também se renovam assim. Não adianta você querer salvar um sistema velho, que está aí com uma estrutura de vícios incríveis em todos os campos. Não pense que a medicina é diferente da educação, do sistema político vigente, de governo, de nada. Isso tudo tem a mesma essência, fundamentalmente. Ninguém vai conseguir mudar essa situação. ETs disse, não se ocupem de salvar esse defunto aí. Não se ocupem disso. Se ocupem de construir uma nova civilização.